Perfeito, vamos. Perfeito, vamos lá então. Vocês me ouvem, me enxergam bem aí? Tá ótimo. Maravilha. Vamos começar. É o seguinte, eu sou Igor Passos, professor da Escola Santa Marina, professor responsável pelo Laboratório Maker, e o trabalho sobre o qual vou falar nesse momento, de manhã teve um outro trabalho, agora da tarde o título é o quebra-cabeças, a montagem e uso de quebra-cabeças para ensino do binômio de Newton. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui de pedir desculpa para vocês, mas como a gente não pode utilizar o PowerPoint para poder apontar aí aquilo que deseja falar, eu fiz uma listinha dessas bem artesanais mesmo e vou consultar aqui os itens de modo que evite pular algum deles. Vocês devem concordar comigo que 10 minutos acaba sendo um tempo muito reduzido, então super entendo essa premissa da organização do evento, não permitir colocar os slides, e aí eu vou precisar consultar aqui uma vez ou outra, então peço licença de vocês. Bom, eu começo contando uma história a respeito da montagem do Laboratório Maker lá na Escola Santa Marina, que data do ano de 2019. Então 2019 foi o ano de inauguração desse laboratório, que carinhosamente eu apelidei de Laboratório Fazedor, né, Laboratório Fazedor, mas tem o nome oficial aí de Maker. E ele começou as atividades no ano passado, sobretudo no âmbito de atender os pedidos da BNCC, no que tange à metodologia ativa de trazer os estudantes para poder colocar a mão na massa, para executar as coisas. O Laboratório Maker ele veio no primeiro ano dele, em 2019, como uma substituição às aulas de robótica, que à época tinha um outro parceiro tal, e também para que nós pudéssemos trazer uma possibilidade do novo ensino médio, sobretudo com aquilo que ele prevê dos itinerários formativos, que a gente possa oferecer para os estudantes do ensino médio cursos com viés um pouco mais tecnológico, um pouco mais voltado para o ramo profissional que os estudantes venham a escolher. Uma outra proposta do laboratório é atender tanto discentes como docentes da escola. Então, além de termos aulas lá, a ideia é que a gente possa produzir material, que os professores possam se apropriar das ferramentas ali do laboratório, dos computadores, para poder produzir materiais e novas ideias para suas próprias aulas. Em 2019, o professor Moisés Fraga, que é professor de matemática do ensino fundamental 2, lá na escola, ou pelo menos era, no ano de 2019, ele me procurou fazendo o pedido para a utilização da impressora 3D. Na realidade, essa é uma das ferramentas que o laboratório tem, né? E a ideia do professor era produzir algumas pecinhas para ele conseguir demonstrar aquele famoso binômio de Newton, também chamado de produto notável, o quadrado da soma, e fazer uma atividade, salvo engano, com oitavos anos, utilizando esse material. Como a gente não pode exibir tela, e aí sendo o professor muito visual, né, a nossa sociedade tem essa característica de cada vez mais ser imagética, vir para as imagens, eu acabei precisando. Então, para poder mostrar, vocês que são professores de matemática sabem que esse é um erro muito comum cometido pelos estudantes quando começam a aprender o binômio de Newton e acaba se perpetuando inclusive ao longo do ensino médio. Então você tem aí uma soma de dois termos elevados ao quadrado, o pessoal muitas vezes erra, né, e acaba cometendo essa falácia. Então isso aqui, ó, tá errado. E a ideia do professor Moisés era trabalhar com essa propriedade aqui que é correta, né, que o pessoal costuma até dizer a mais b ao quadrado é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a demonstração correta. E a ideia do professor Moisés nada mais era do que montar algumas pecinhas para a gente poder fazer a demonstração geométrica disto aqui. E ele já havia trabalhado com essa possibilidade, pedindo para os estudantes recortarem papéis coloridos em anos anteriores. Então tinha também essa proposta do estudante participar, dele poder montar a sua própria dinâmica e entender como é que esse quebra-cabeça, por que aquela expressão que é a correta, né, mais comprida e não a menorzinha. E aí eu resolvi montar isso aqui para vocês, para poder ficar um pouco mais ilustrativo. Aqui só quebrando, né, a mesma imagem, mas separando cada uma delas. E aí é bem coisa de professor mesmo, mostrar o passo a passo, tudo. Aqui a ideia de cada uma das laterais e tudo mais. E por fim, a somatória total. Então viria a ser o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que são esses retângulos aqui na cor laranja, mais o quadrado do segundo.
Então, basicamente essa era a problemática. E o Moisés me procurou dizendo que ele precisava montar isto aqui, mas sem papel. Ele gostaria de fazer uso da impressora 3D, que era uma novidade na escola, para que a gente pudesse produzir um material e esse material ficar para a escola, para ele poder utilizar nos anos seguintes, etc. e tal, algo um pouco mais longevo do que o papel, que é o que acaba acontecendo. Aí então, deixa eu ver aqui, mostrei o certo, mostrei o errado. A ideia foi confeccionar essas peças via impressão 3D, por ter maior durabilidade, fazer um uso bacana da tecnologia, né? E lá na Escola Santa Marina, a gente tem um projeto já antigo chamado Open Lab. É um projeto que começou se eu não me engano, até antes do ano de 2014, 2013, porque eu entrei na escola em 2013, né? Então só me lembro dessa data. Tocado pela professora Mônica, principalmente, ela foi idealizadora da ideia, do projeto, e o professor Levi na época. Basicamente é uma oficina livre, ofertada para o ensino médio. Os estudantes podem vir no contraturno, e essa oficina ela serve para atender demandas da escola, dos professores, inclusive do ensino fundamental, infantil, e os estudantes vão até lá para poder produzir as coisas. A oficina Open Lab ela começou antes mesmo do Laboratório Maker existir, né? Então a gente tem essa possibilidade de atender demandas da escola, e há estudantes que trazem suas próprias demandas. Já produzimos, por exemplo, um instrumento musical, um carrom, por desejo dos estudantes. Professor, eu queria fazer um instrumento tal, não queria comprar, vamos tentar construir, e lá vamos nós, com marcenaria, com projeto, desenvolver. Mas essa oficina Open Lab, a gente tem essa possibilidade, né? A metodologia ativa, mão de obra, a mão na massa mesmo, utilização de ferramentas, inclusive. A impressora 3D foi adquirida pela escola no segundo semestre de 2018. E aí então, em 2019, com esse pedido que o Moisés fez, nós desenvolvemos as pecinhas para ele. Quando eu digo nós, eu sou apenas o professor que cuida do Laboratório Maker, que dá as aulas, mas quem colocou a mão na massa de fato foram os estudantes. Então eu tenho aí um grupo de 6 estudantes do primeiro ano do ensino médio, e eles que foram os responsáveis por projetar essas peças, né, exatamente as mesmas peças aqui que a gente vê nas figuras, elas foram feitas em plástico. É curioso porque ao longo do artigo, quem puder baixar e ler um pouco mais de detalhes, eu cito um portal gratuito chamado Tinkercad. Esse portal ele é super intuitivo, muito simples de usar. Desenvolvemos oficina para os estudantes, também para os professores, e aí com base naquilo que eles aprenderam, eles foram capazes de modelar essas peças. Depois da modelagem, para quem conhece um pouco de impressão 3D, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente precisa fazer a manutenção não, pegar esse arquivo, exportar ele em STL, dar um tratamento, depois preparar a impressora 3D, colocar o polímero desejado, preparar as temperaturas adequadas, tal, e todo esse processo foi executado pelos estudantes do laboratório, né? O pessoal que trabalha lá comigo, rapaziada do primeiro ano de ensino médio, a quem eu super agradeço. Salvo engano, deve ter até alguém aqui assistindo, acho que o Fernando tá por aqui, estudante, super agradeço vocês, que foi fabuloso trabalhar.